Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa New Hope. Nós estamos em uma série de conversas sobre relacionamentos. Nós estamos refletindo, em primeiro lugar, à luz da Palavra de Deus sobre relacionamentos e depois também estamos usando o meu livro A Cura, Caminhos de Esperança para as Dores da Vida. E nós estamos, à luz da Palavra de Deus, buscando encontrar a cura para os relacionamentos. Na semana passada, nós falamos sobre a realidade dos conflitos e qual é a visão de Deus sobre como tratar os nossos conflitos, o que Ele espera de nós, o que Ele deseja, qual é a vontade de Deus, e conversamos um pouco sobre isso. Nós vimos que sim, a vontade de Deus é que tratemos os nossos conflitos. Vimos também que conflitos não resolvidos resultam em quebra, cisão e morte, seja essa morte sentimental, esfriamento, distanciamento, ou então até literal, como no caso de Caim e Abel. Hoje nós vamos seguir a nossa reflexão e nós vamos olhar para a palavra de Deus e encontrar razões para nós darmos este passo de reconciliação. Porque fato é que quando nós somos machucados, quando somos feridos em nossos relacionamentos e conseguimos encontrar esse caminho de fuga, do não tratar, e encontramos um reduto, um espaço para viver longe, isolado, isso gera para nós uma certa zona de conforto, isso traz para nós uma certa sensação de segurança e estabilidade. Mas o fato é que existem relacionamentos que o Senhor coloca em nossa vida que são preciosos para nós e que não são descartáveis. Nós vivemos em um mundo onde a sociedade tem pregado a cultura do ame as coisas e use pessoas. Uma cultura do descartável, onde aquilo que não serve mais para mim eu simplesmente amasso e jogo fora. E essa cultura do descartável também tem sido aplicada nas nossas relações. Você serve para mim até o momento que você tem algo para me oferecer, até quando você me faz bem, que seja eterno enquanto eu me sinto bem em nossa relação. É essa lógica que está por trás dos relacionamentos. Um sociólogo chamado Bauman, ele vai escrever um livro chamado Relacionamentos Líquidos. E acredito que sim, infelizmente, esta terminologia faz sentido no nosso contexto hoje. Os relacionamentos são líquidos, não são sólidos, não são duradouros, eles vazam pelo dedo quando na primeira pressão da vida, do conflito, da dificuldade acontece. E veja, é sobre isso que a gente vai falar e nós vamos encontrar razões para permanecer, para solidificar, para continuar. Fato é que é difícil. O ser humano é um ser difícil, nós temos os nossos jeitos, temos as nossas histórias, temos as nossas vontades, temos as nossas chatices. Nós somos um tanto quanto complicados, todos nós, tanto eu quanto você, como também a pessoa que você teve conflito. É importante a gente começar colocando isso como um ponto na nossa conversa, porque entender que a questão toda não é só sobre o outro, mas que também temos a nossa parte importante na conversa. Talvez seja por isso que hoje temos uma tendência maior a amar mais os animais do que as pessoas, porque os animais não brigam com a gente, os animais não discordam da gente, os animais, quando queremos, abraçamos, passamos a mão na cabeça, mas quando não queremos, nós deixamos eles de lado e tudo bem, e depois eles voltam e está tudo ok. Mas o fato é que ser humano é um pouco diferente e nós precisamos, dentro dessa realidade das diferenças e dos conflitos, nós precisamos entender também o porquê é necessário esse restabelecimento de relacionamentos quebrados, essa restauração, essa cura. Bom, eu vou apresentar aqui apenas 3 motivos, mas são motivos importantes. Poderia dizer muitos outros motivos, e acredito que no meio da reflexão você vai encontrar outros motivos também, mas esses 3 motivos são como que ponto de partida para dar a você a motivação para lutar pelo teu relacionamento, para não desistir, para continuar, para ir atrás, para estabelecer contato, conversa, tentar de novo, ministrar perdão, receber perdão, pedir perdão. É sobre isso que a gente vai falar e esses motivos vão ser como que combustível para a restauração dos relacionamentos. Bom, vamos para o primeiro motivo. Primeiro motivo, eu quero ler o versículo
Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Aqui nós estamos no final da oração do Pai Nosso. E veja, o que Jesus diz sobre essa realidade do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Bom, este é um texto um tanto quanto difícil para nós. Não conseguimos entender de fato a profundidade deste texto, mas pelo menos uma coisa nós podemos aferir logo à primeira leitura, que a nossa vivência do perdão com o nosso irmão e para o nosso irmão está relacionado também à nossa vivência do perdão da parte de Deus para conosco. Não tem como nós dizermos que aceitamos, recebemos e vivenciamos o perdão de Deus e não fazemos com que isto canalize nas nossas relações. Falamos um pouco sobre isso na semana passada, que o nosso relacionamento com Deus deve curar os nossos relacionamentos com os nossos próximos, com aqueles que estão ao nosso redor. Aqui é mais um reforço dessa mensagem. Como chegar perto de Deus e pedir perdão dos nossos pecados e não conseguir liberar perdão para a pessoa que está ao nosso lado e que nos feriu e que nos machucou. Como pedir perdão para um Deus que nós não vemos, se nós não conseguimos pedir perdão para uma pessoa que vemos? A vivência do perdão nosso, da nossa relação com Deus, do nosso arrependimento, dos nossos pecados diante do Senhor, está relacionado com a nossa prática, com o nosso exercício de perdoar e pedir perdão com o nosso irmão. Bom, portanto, a palavra de Deus nos diz, se nós quisermos ter a vivência plena do perdão de Deus, nós precisamos exercitar este perdão nas nossas relações. Muitas pessoas têm dificuldade de se sentir perdoadas por Deus. Carregam o peso do trauma, o peso na consciência pelo pecado cometido, e vez por outra aquele sentimento, Deus não me perdoou, eu não sou digno de perdão, acompanha. Quando nós vamos conversar, quando nós vamos aprofundar um pouco mais em casos como esse, no diálogo, no atendimento, um dos pontos que muitas vezes aparece é que esta é uma pessoa que não apenas tem dificuldade de receber o perdão, mas é uma pessoa que muitas vezes também tem dificuldade de perdoar. E espelha a sua dificuldade em perdoar na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. E porque ela tem dificuldade de perdoar, ela também tem dificuldade de vivenciar o perdão de Deus sobre a vida dela. Agora, quando nós exercitamos o perdão nos nossos relacionamentos, quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, quando nós aceitamos ser perdoados, quando nós aceitamos liberar o perdão, quando nós voltamos para o Senhor, para vivenciar o nosso relacionamento com Ele, e vamos falar com Deus que não vemos e pedir perdão, nós podemos acreditar que sim, Ele pode perdoar. Podemos acreditar que sim, Ele pode ministrar sobre a nossa vida a restauração do nosso relacionamento com Ele. Porque nós estamos vivenciando e estamos praticando isso no nosso relacionamento. Aqui nós temos a realidade de um ciclo. Não é primeiro você vai aprender a perdoar no seu relacionamento com o próximo para depois você vivenciar o perdão com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue entender qual é o começo e qual é o fim. Parece que é um ciclo onde você vai aprendendo a perdoar o seu irmão e você vai aprendendo sobre o perdão de Deus. Ou você vai aprendendo o perdão de Deus e você vai aprendendo a perdoar o seu irmão. O fato é que quanto mais próximos estamos de Deus, quanto mais estamos vivenciando o perdão de Deus, mais essa realidade do perdão, da cura, da reconciliação com os nossos irmãos se torna real. Quanto mais próximos de Deus nós nos tornamos, mais humildes nos tornamos. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais humanos no sentido de entender as nossas fragilidades, fraquezas e entender as fragilidades e fraquezas do outro nós nos tornamos. Veja, essa é a realidade que Cristo nos prega, essa é a realidade que o Evangelho nos ensina, a realidade do perdão, a realidade da restauração dos relacionamentos. Bom, primeiro e grande motivo para você perdoar, para você pedir perdão, para você liberar perdão, para você se entender perdoado e para você colocar o outro dentro do seu coração na condição de perdoado, é
porque esta é uma realidade em que Deus coloca no nosso caminho para sermos perdoados por Ele também, para vivenciarmos e para desfrutarmos o perdão. Primeiro motivo, nós precisamos perdoar porque Deus nos perdoou. Nós precisamos perdoar para que possamos ser perdoados. Nós precisamos perdoar para que possamos acreditar no perdão de Deus na nossa vida. O ato de perdoar nos ensina sobre perdão. Segundo motivo, perdoar é um ato de obediência. São muitos os versículos, mas eu quero tomar este mesmo versículo que acabamos de ler como base para esta segunda razão. Já não seria suficiente este motivo? Bom, se Deus falou que é para fazer, eu vou fazer. E na nossa caminhada como cristãos, como pessoas que acreditam em Deus, tem uma parte dela que é um tanto quanto difícil para nós, que é a obediência. É muito fácil a gente obedecer a Deus quando a vontade dele está alinhada com a nossa vontade. Quando queremos comprar um carro e sabemos que Deus está dando as condições, os recursos, não estamos fazendo nada errado e até temos ali no nosso coração que essa é a vontade de Deus. Bom, é muito fácil comprar o carro que a gente quer se essa é a vontade de Deus para nós. É muito fácil para nós tirar um tempo para descansar, sabendo que essa é a vontade de Deus para nós. Obedecer a Deus naquilo que está alinhado com a nossa vontade é muito fácil. O desafio para nós é obedecer a Deus quando a vontade dele é diferente da nossa. Aqui está o problema. Aqui é o difícil para nós. Mas veja, a obediência nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo. E o Senhor ele vai dizer para nós que devemos perdoar, não é porque Ele é um Deus carrasco, que quer ver a gente sendo humilhado, que quer ver a gente engolindo angústia. Não é isso. A palavra de Deus nos orienta ao perdão, porque o perdão é a melhor coisa que nós podemos fazer com as mágoas que carregamos. Porque guardar as mágoas, os ressentimentos, viver nessa relação de ressentimento, de angústia, de ódio, nos mata, nos corrói por dentro. Você tem inúmeros estudos que vão mostrar os efeitos negativos do não perdão, da angústia, da amargura dentro do coração e da mente humana. São estudos científicos que vão falar de uma maneira psicológica os efeitos destes males dentro de nós. Por isso o Senhor vai falar para nós, perdoe. Veja, uma compreensão que precisamos ter sobre o pecado é que o pecado ele nos mata, ele nos destrói e ele rouba de nós tudo aquilo que Deus tem para nós. É isso que o pecado faz em nossa vida. Ele mata, rouba e destrói. Tudo aquilo que o Senhor fala que é pecado, não é porque ele estava de mau humor no céu e decidiu tirar a alegria da gente aqui na terra. Não, ele chamou de pecado aquilo que iria matar, roubar e destruir. E também ele chama de pecado aquilo que não é, porque ele quer ver a gente se humilhar, ele quer ver a gente para baixo. Não, ele chama de pecado o não perdoar, porque guardar estes ressentimentos também vão matar, roubar e destruir a nossa alegria, a nossa relação com ele, a nossa comunhão com o nosso irmão. Por isso, ele fala, perdoem. Porque perdoar, em primeiro lugar, faz bem para nós. É difícil, às vezes é amargo, às vezes o dar esse primeiro passo é um passo repleto de medo. Sim, é. Mas o fato importante que precisa estar no nosso coração é que o perdão é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui entra a fé. É você acreditar que o jeito de Deus é melhor que o seu jeito. É você dar, Senhor, eu, assim, com toda a minha carne, com toda a minha mente, eu não acredito que o ir, o conversar, o tratar, o pedir perdão é algo bom para mim. Mas porque o Senhor está falando, eu confio, eu creio e eu vou fazer. Isso é obediência. Segundo motivo, obediência. Terceiro e último motivo, nós precisamos. A palavra de Deus diz, logo no começo da narrativa bíblica, lá em Gênesis, a Bíblia vai falar sobre a importância do outro na nossa vida. Gênesis capítulo 2, verso 8, vai dizer, não é bom que o homem esteja só.
O Senhor fez os animais, o Senhor fez as plantas, o Senhor andava com Adão no jardim, mas ele olha para Adão e fala: Adão ainda continua só. Não é bom que o homem esteja só. E ele então faz uma mulher para estar ao lado dele. Nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são inúmeros os textos que vão falar sobre a importância do outro na nossa vida. É verdade, nós precisamos de Deus. Deus está acima de tudo aquilo que nós podemos desejar e precisar na nossa vida. Ele é a nossa necessidade primeira. Nós precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Mais do que recursos, mais do que saúde, mais do que relacionamentos com pessoas. Nós precisamos de Deus acima de tudo e de todos. Deus. Mas é verdade também que precisamos de pessoas. Nós precisamos de Deus e nós precisamos de pessoas. Gênesis nos diz isso. Nós temos outros textos que vão nos dizer, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu semelhante, nós somos aperfeiçoados. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos a igreja sendo construída e o Senhor dizendo que Ele deu dons aos membros da igreja, fez uns mestres, outros apóstolos, outros profetas, a fim de que o corpo seja edificado. Nós somos edificados, nós crescemos no nosso relacionamento, nós precisamos de pessoas. Não é bom estar só. E veja, quando nós temos a prática do cancelamento, essa é uma palavra que está em alta agora nos nossos dias, cancelamento. Quando nós temos a prática do cancelamento, o nosso mundo vai ficando menor. Nós vamos tirando pessoas do nosso mundo, tirando pessoas da nossa vida. E muitas delas, pessoas que Deus colocou na nossa vida, pessoas que o Senhor colocou para nos abençoar. Mas às vezes por coisas pequenas, por mágoas pequenas, por bobeiras, sim, bobeiras, nós vamos cancelando pessoas. E não é bom que o homem esteja só. E estes cancelamentos vão nos deixando sós. Veja, quando nós olhamos para essa verdade sobre a importância do outro na nossa vida, nós conseguimos entender outras realidades na nossa sociedade. Veja, quando alguém comete um crime, qual é a penalidade? É o isolamento. Tira a pessoa do meio da sociedade e coloca entre grades, tirando essa pessoa do convívio dos seus amigos e do convívio da família. Esta é uma medida não apenas protetiva da sociedade, mas é uma medida punitiva. Ali é uma punição. Você agora está condenado a viver longe das pessoas que você ama. Quando nós seguimos nessa reflexão e agora refletindo dentro do contexto das grades, qual é a punição mais severa dentro de um presídio? É a solitária. Ali é quando o preso é tirado do convívio dos outros presos. De novo, essa não é apenas uma medida protetiva, mas é também usado como uma medida corretiva, punitiva. E existe um tempo que a pessoa pode ficar na solitária, segundo alguns psiquiatras e psicólogos, para que ela não entre na loucura. O que a sociedade compreende? Que a solidão é um castigo, que o isolamento é um castigo, porque sabe que nós somos seres sociais e nós precisamos de pessoas. Se você estava em dúvida sobre ir ou não ir, perdoar ou não perdoar, conversar ou não conversar, tratar ou deixar morrer, bom, eu acredito que hoje nessa conversa você tem pelo menos 3 motivos para perdoar, para recomeçar, para não desistir, para ir atrás da cura, da restauração do seu relacionamento. Primeiro, porque nós precisamos perdoar para ser perdoados. Segundo, porque essa é a vontade de Deus para nós, obediência. E terceiro, porque nós precisamos disso. Não é o outro que precisa de você, você precisa do outro. Essa é uma realidade que precisa estar muito clara no nosso coração. A minha oração para você é que estes motivos encontrem lugar no teu coração e leve você a uma ação. Para você que está pensando em desistir, para você que está cancelando, para que você olhe para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor está dizendo para você, para que você olhe para si, todo o perdão já recebido da parte de Deus e todo o perdão que você ainda há de pedir a Deus, para que você olhe para o seu mundo e veja a importância do outro dentro dele e para que esses motivos leve você a uma atitude de restauração e cura dos seus relacionamentos. Que Deus abençoe a sua vida
Que Deus abençoe os seus relacionamentos. Até semana que vem.